Mas eu perguntei porque muitas vezes tem um preconceito do pessoal com vendas, né? As pessoas não querem trabalhar com vendas que pensam, fiz curso superior, fiz, sei lá, economia, administração, aí vou trabalhar com vendas. O Flávio tem uma muito boa que ele fala assim, vendedor é aquela profissão que tu fala assim, pô, arruma o que sobrou, meu filho. Né? Pode ser até de vendedor. Inclusive eu já fui vendedora também. Mas por que tem esse preconceito todo? Porque é uma das profissões mais antigas, mais testadas pelo tempo e que provavelmente não vai sumir. Essa eu porque dou, a venda faz parte do cotidiano. Pô. Eu dou a resposta. Qual é a resposta? Porque eu, por exemplo, eu tinha muito preconceito, como eu disse, porque eu achava que eu tava invasivo. Convencendo alguém. Que era um problema, entendeu? Que eu tava tirando o dinheiro da pessoa. E eu só deixei de ter preconceito quando eu entendi que, na verdade, era quase um favor. Que a pessoa sempre quis que eu ajudasse ela. Então, ela tava comprando o meu trabalho e ela falou, poxa, você não tá me vendendo por quê? Né? Eu quero esse seu serviço. Perfeito. Então, no final das contas, ela estava me dando um dinheiro por uma coisa que eu ia ajudar, que eu ia agregar nela. É que tem um histórico, né? Na Stage Class, na minha aula de vendas lá, a primeira etapa a gente conta a história, né? Como é que começou, né? O vendedor veio da onde? Veio da picaretagem, né? E aí depois ele foi evoluindo. Se você olhar os filmes, só existe um filme onde o vendedor não é picareta e se dá bem. Que é o de Porta em Porta, um filme muito antigo, até uns 40 anos, muito bonito, emocionante, com uma história verdadeira. De resto, se você procurar qualquer filme, o vendedor é um picareta. Qualquer filme. Não, marqueteiro, pô. Se tu fala pro cara assim, pô, Thiago Conselho é um marqueteiro, parece que ele engana os outros, que ele promete mais do que cumpre. Pô, sendo que marketing... Ele é capitalista, é igual o capitalista, né? O capitalista Mas o bom de lembrar que aqui a gente é capitalista, a gente adora ser capitalista. Você, inclusive, tá assistindo. Primo não for capitalista aí que a gente não sabe mais o que é o que nesse mundo. Que coisa mais capitalista que a própria venda? É a troca. É a troca, e só tem troca porque alguém faz diferente ou melhor, senão cada um faria só o seu. Tem um princípio da Escola Austríaca de Economia que fala que trocas voluntárias, que é uma venda, porque a gente até hoje nunca fez uma venda obrigando alguém a comprar. Nunca botamos arma na cabeça de cliente. Se precisar, ainda faremos. O nosso negócio é sobreviver. Se chegar nesse nível, a gente vai usar essa estratégia. Sabe, né, mas a troca só acontece porque é boa para ambas as partes. Do contrário, principalmente no Mercado Livre, com muitas opções, ela não iria acontecer. Só acontece porque é boa. E é o resumo do que é uma venda. E por que tem esse primeiro, além desse peso, né? A falta de uma formação acadêmica, por exemplo, também não é... Isso então diminui, né? Então, você não se formou, dá menos valor a isso. Você não é. Só que isso é verdade. Só que todo mundo dentro de uma empresa só respira, vive e cresce porque tem venda. Só que olha que louco. Todo mundo dentro de uma empresa média, vamos pegar uma média, vai para grande. Ele pelo menos tem alguma coisa técnica. Então você vai chamar um cara de logística. No mínimo um cursinho técnico logística ele tem que ter. O cara vai trabalhar na área de finanças, talvez ele não precisa ser formado em economia, mas tem que ter porque todo mundo, RH, pelo menos um curso técnico 2 anos ali, né? E o de venda? Esse é um abençoado, quer dizer, o cara vem pronto ou não vem, né? Ele vem. Mas por que acontece isso? Porque venda é uma atividade antinatural. Ela é contra-humana. Quando você vende, você oferta, né? Não tem venda sem oferta. Se é com criação de valor, existe uma oferta. Certo? Quando você oferta, você abre a porta para um negócio chamado objeção. Para um não. E a objeção ele é muito confundida com rejeição. São coisas diferentes. São 4 coisas. Objeção, rejeição, pergunta e negociação. Só que todo mundo leva para o lado pessoal, em geral, quem não se prepara, não vai estudar, não entende a situação, ele acha que é uma rejeição. E a rejeição é uma das pouquíssimas emoções onde não atua no cérebro na área da emoção. Ela atua no cérebro na área responsável pela dor física. Então rejeição dói. Inclusive tem uma pesquisa da Universidade de Massachusetts que fala, comprovando o uso de Tilenol, que diminui significativamente a dor de rejeição. Que loucura! Então fica essa dica pros vendedores. Droga Raia. Ações de Tilenol aumentando a partir de hoje. Mas isso não é uma recomendação, hein? Vale por favor, esse podcast tem muita audiência, isso não é uma recomendação, vamos deixar claro. Científica comprovada. Então por quê? Porque dói, bicho. Mas não dói mesmo. Porra, dói pra caramba, não, a rejeição não é uma coisa... Aí você fala assim, mas aí tá certo, né? Como a Malu falou aqui, tem o livro do Eric Worre lá, o GoPro, bem usado mais pra marketing multinível e tal, mas muito legal, ele fala, torne o outro lado interessado. Você vê, GoPro pra mim era aquela câmera, né? Cara, mudou tudo. O outro lado interessado, bicho. Esse é o desenho da venda. É aí que tá valor, é aí que essa construção vai acontecendo. Só que 99% dos lugares, isso não existe, Alfredo. Você sabe bem, a gente lida com empresa. As pessoas não sabem contratar. As pessoas não sabem que existe teste comportamental. Elas não sabem a diferença de teste comportamental e de teste de personalidade. Mas geralmente o pessoal da venda hoje é muito mais o cara que naturalmente ele se destaca. Ele não é treinado, né? É meio que uma habilidade natural. Mas esse cara aqui é bom de venda, pega ele. Toda semana tem contato com o dono de empresa e é muito louco, porque o cara tá faturando 100, 200, 300, 500 milhões por ano
E aí eles perguntam, mas como contrato, como processo? Ah, não. Tem alguém de RH lá. Eu falei, mas no feeling, né? Eu falei, mas como que vai? Eu tenho uma mas fica aposta. 20-80. Eu tenho uma aposta que eu acho que são duas coisas que toda empresa no futuro não tão longe, vão precisar se transformar. Que é numa empresa de educação, não é nem pra fora não, mas pra dentro. Interna, pra treinar o pessoal. Então, cara, por que a Estônia é a Estônia? Porque o processo que os caras... Primeiro, a experiência que eles absorveram da Ambev ali, de todo o grupo do Lehman e tudo mais, é gigante. E os caras têm capacidade de contratar muita gente com processo de onboard eficiente, com processo de aceleração de carreira sensacional. E, porra, conseguiram pegar grande parte dos talentos. E outra, a Estônia sempre se posicionou muito, teve sempre uma grande fatia do time no Rio, que é um lugar carente de empresas assim. Então você pega todos os jovens talentos que não querem sair da cidade, aonde cresceram, foram pra porra, querem trabalhar lá. Então ela virou esse polo. E o segundo são os próprios canais de comunicação. Né? Porque com esse CAC do jeito que tá indo, com a descentralização da mídia, com essa instabilidade de Instagram, disso, daquilo, cara, as empresas precisam ter os seus próprios canais de comunicação para poder se comunicar com seus clientes. Porque hoje, eu acho que o Thiago provavelmente concorda com o que eu vou falar, mas durante muito tempo, vender se tratava de falar bem. E hoje vender se trata de ouvir. Você tem que saber ouvir a tua audiência. Você tem que saber ouvir o cliente. Muito bom. Tem cliente que você fica parado só deixando ele falar e no final você não precisa falar nada. Ele vai falar, então eu vou levar, porque ele só queria aquele momento de alguém ouvindo ele. Mas voltando a essa questão que você falou, né, que quase ninguém procura essa parte de vendas, me veio um negócio na cabeça aqui. Eu gosto de mitologia, o pessoal que acompanha o podcast deve saber. E uma vez, eu tava falando de mitologia no Instagram, aí teve um cara que me segue, que ele é mais de esquerda, né? Mas é um cara super educado, né? Nunca me ofendeu assim. Mas ele falou, você não acha irônico que o mesmo deus na mitologia grega, que é o deus dos comerciantes, também é o deus dos ladrões? Eu lembrei disso agora, que é Hermes. Ele é o deus dos comerciantes, dos ladrões e de uma série de outras coisas. Só que ele é um dos únicos deuses que trabalha. Todos os outros deuses ficam lá sem fazer nada e ele tem uma incumbência. Ele leva as almas dos mortos, né? Até o barqueiro, o Caronte, que atravessa com essas almas. Então, ele é o único deus que trabalha. Por isso que ele é o deus dos comerciantes. Não porque é o deus dos ladrões. É porque ele é um deus rápido, de velocidade. Mas isso já mostra que desde lá de trás esse preconceito existe. Sendo que é uma profissão extremamente antiga e que não faz nada mais além de atender a demanda do cliente, né? Que é algo muito curioso.